Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos. Não permita que a ansiedade esteja acima da sua felicidade. É isso mesmo. Não permita que a ansiedade esteja acima da sua felicidade. Assim está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao 10. Lancem sobre ele, Cristo, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, o adversário, o acusador, o opositor, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês estão espalhados pelo mundo e estão passando pelos mesmos sofrimentos iguais aos de vocês. Nesse tempo aqui, Pedro estava falando a respeito dos perseguidores, a respeito dos adversários, a respeito dos religiosos, seguidores de Moisés, que os oprimiam, que os afligiam, que os perseguiam por todos os lados. Então, Paulo estava falando que o acusador, o adversário deles, os líderes religiosos, estavam como andando ao derredor, como leão que ruge, procurando para devorar. Por essa situação, veja que nós hoje não chegamos nem no rastro do que os irmãos dessa época estavam sofrendo, da grande perseguição, da grande tribulação que estava iniciando-se naqueles dias. Hoje, a nossa aflição, a nossa ansiedade é do dia a dia. Coisas que às vezes o seu parente está te oprimindo, coisas que às vezes uma dívida está te oprimindo. Então, gente, se você anda ansioso por essas coisas, por algo que você quer comprar, por algo que você comprou e está esperando na troca porque veio com defeito, ansiedades com coisitas da vida, lembre-se que no tempo deles a ansiedade era diferente. A ansiedade era de perseguição, prisão e morte. Então a nossa ansiedade hoje é algo irrisório comparado com aquela época. Você entende? A religião fala que esse diabo que anda ao derredor é a pombagira, o tranca-rua, o Zé Pelito, tudo mentira, tudo papagaiada. Entendeu? Então deixe essas coisas, faça como Pedro estava naqueles dias, porque naquela época o reino de Cristo não tinha sido estabelecido. Então nós temos uma grande vantagem, nós temos uma grande diferença em relação aos irmãos daquela época. Nós estamos bem mais tranquilos, nós estamos bem mais protegidos. Porque hoje, quando você lê Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 17, e você respeita aquela época, você respeita o tempo verbal, você vê que aquilo aconteceu lá no juízo, lá no dia do Senhor, dentro dos muros de Jerusalém. Então se apegue a esta verdade, se apegue a esta fé e tire essa ansiedade carnal de você. Tire como fala, esses enroscos, como se fosse uma moita de arranha-gato. Tire esses espinhos da sua vida. Fala, não, o que eu estou passando hoje não chega nem no rastro daquele pessoal. Levanta a cabeça, sacode a poeira e ó, bola para frente. O próprio Jesus de Nazaré ensinou aos judeus sobre as preocupações da vida, no versículo 25, Mateus 6. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Para que você vai se preocupar? Para que você vai ficar ansioso, ansiosa? É besteira. Você tem que viver Cristo em você. Você tem que viver o reino de Cristo estabelecido em você. Você tem que viver o amor dele, né? A presença dele em seu espírito. Você tem que viver sabendo que o amanhã pertence a ele e que o amanhã você pode estar no reino dele, já espiritualmente. Você tem que pensar que daqui a um milésimo, daqui a um minuto, daqui a 5 minutos, uma hora, você não sabe, você estará glorificando o Pai. Você estará deixando esse corpo carnal e o seu espírito voltando de onde veio.
Essa é a nossa certeza. É isso que nós temos que ter em mente. É nessa convicção que nós temos que buscar a força para resolvermos as nossas ansiedades, para resolver as nossas aflições, para nos tirar dessa situação. Quando você começar a ficar preocupada, comece a se lembrar disso. Fala, não, para que eu vou me preocupar? Para que eu vou ficar ansioso? Eu só tenho essa vida para viver. Eu só tenho essa vida para me curtir. Não, eu vou curtir, vou viver da melhor forma possível, respeitando os limites para tudo, não sendo exagerado nas coisas, pensar o que é que está colocando, causando essa ansiedade em você e tentar resolver isso, tentar sanar disso, tentar sair disso de alguma forma. Mas a principal é sabendo que o reino de Cristo está em você, que o próprio Deus está em você e que você está protegido contra tudo e contra todos. Então vai aos poucos vivendo isso, crendo nisso, você vai ver. Você vai parar de ser uma pessoa ansiosa. E ansiedade, você quer falar de ansiedade com uma pessoa igual eu? Uma pessoa igual eu, quando eu compro alguma coisa pela Shopee, eu fico os dias de noite esperando chegar. Você entende como que é? Então, não, mas a gente tem que botar o pé no chão e falar, ansiedade, show, vai embora, sai daqui. Você não me pertence, não. Tanto faz, tanto faz. A pessoa começa a estudar, ela no primeiro dia de aula ela já está agoniada. Oh, meu Deus, quando é que eu vou me formar? Calma, você não começou nem a estudar ainda. Calma, isso é ansiedade. Viva cada dia, aquele dia, e uma hora vai chegar. Ah, eu tenho tanta vontade de comprar uma moto, um carro. Calma, vai vivendo de dia em dia, vai trabalhando, vai se esforçando. Esse dia vai chegar. De qualquer forma, porque o tempo passa. E com certeza, quando você chegar, quando você alcançar aquele objetivo que tanto você almejava, dali a pouco tempo vai passar aquele desejo, você vai deixar provavelmente aquele objeto que você conquistou, aquele bem, de lado, já querendo conquistar outro, algo a mais, você entende? Ansiedade, olha em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Fale com o Pai, porque nessa época aqui a oração que eles faziam era a oração de judeu. Nessa época aqui a oração de dobrar joelho, oração de horas. Por quê? Porque são fermentos que existem nas epístolas paulinas. São costumes farisaicos. Você entende como que é? Então, você aonde você estiver, aqui ó, na sua mente, você fala, orar é falar. Você não precisa balbuciar, você não precisa ficar gritando feito louco, ó Deus, e não sei o que lá, ó Pai, né? Em nome do seu. Fala com ele aqui, ó, na mente, porque afinal de contas ele está no seu espírito. E espírito e carne não tem nada a ver. Entendeu? E saiba que você falando ou não falando, ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe o que pode te desagradar e o que pode te agradar. Essa é a certeza. Essa é a certeza que nós temos. Tudo em nossa vida depende do nosso procedimento e depende principalmente do desejo do nosso Pai espiritual. Porque se ele vê se ele te der alguma coisa, se ele te liberar alguma coisa, ele vai perder, vamos dizer assim, não perder você, porque o seu espírito é filho dele, mas que ele vai ver você se afundando na natureza carnal, você não vai receber isso. Você entende? É isso que é. E outra coisa, nós temos que aprender a dominar essa ansiedade, porque ansiedade é algo da carne. Ansiedade é uma transgressão da natureza carnal. Aquela agonia, eu quero ficar agoniado esperando aquilo, é uma é uma transgressão da nossa carne, quando nós não temos esse controle. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, veja o que Deus disse a Caim. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado, a transgressão, está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Veja lá no início,
Lá não falou que quem estava na porta era a pomba-gira, o tranca-rua, o enxudo-lodo, o omulu, os erês, os preto velho, as falanges de pomba-gira, não. Falou que o que estava na porta esperando Caim era transgressão. E que transgressão foi de Caim? O desejo do quê? A inveja de Caim. Então, para uma pessoa ansiosa, é a ansiedade. A ansiedade está à sua porta, esperando você abraçá-la, esperando você chamá-la para si. Olha, eu vou ficar ansioso. Então eu sei que não é fácil, eu também sou ansioso, mas a cada dia mais a gente vai tendo que dominar isso. Isso é uma coisa que nós devemos dominar, isso é uma coisa que nós devemos controlar. Eu acho que aniquilar a ansiedade jamais ninguém consegue, mas nós devemos fazê-la diminuir para quase uma fase zero. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar, vamos trabalhar para isso, vamos crer cada dia mais que o Pai espiritual está em nós, vamos acreditar cada dia mais que o reino de Cristo foi estabelecido e está em nós, onde o próprio Cristo reina, onde o próprio Cristo habita. Então, é sobre isso. Vamos usar esta arma a nosso favor contra o desejo da carne, contra a transgressão que está rugindo como leão ou que está à porta e que cabe a cada um de nós dominarmos. E você fazendo isso, você dominando a sua ansiedade, dominando aquele desejo desenfreado que o tempo passe mais rápido do que você deseja, do que acontece, ou que ele retroceda mais lentamente, vamos deixar isso ao trabalho de Deus. É Ele que faz todas essas coisas. Para que nós possamos, como disse Paulo em Romanos capítulo 5, 17, reinarmos em vida. Olha aqui. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça, porque naquele tempo pregava-se a graça, o favor imerecido, só que graça é traduzido também como bondade de Deus sempre existiu. Então, muito mais os que recebem a abundância da bondade de Deus, do amor, da benevolência e o dom da justiça reinarão. Veja que aqui era no tempo futuro. Por que reinaria? Porque o reino de Cristo seria estabelecido, como está lá em Apocalipse 11, 15 a 17. Quando ele foi estabelecido, então, todos que nasceram depois do reino estabelecido têm condições de reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida, mas é governar a sua vida, limitá-la, dominá-la, frear os desejos, frear a ansiedade. Então, se nós não conseguimos lidar com a nossa ansiedade, é porque nós ainda não estamos reinando em perfeita vitória. Nós ainda estamos dependentes da natureza carnal. Não podemos fazer assim. Nós devemos depender do viver em Cristo, do depender de Cristo, do reinar no reino dele, ou que o reino dele venha reinar em nossa consciência, em nosso coração, em nosso entendimento, para que nós venhamos ser uma pessoa adulta, para que nós venhamos ser uma pessoa de fé, uma fé que é inabalável, uma fé que sabe que não precisa de ansiedade para aquele algo acontecer em nossa vida. Tá bom? Então, vou deixar essa pequena mensagem com você. Não permita que a ansiedade esteja acima da sua felicidade. Foi o tema desse vídeo. E se foi útil para você, eu peço que você venha contribuir com o seu like, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, um aperto de mão. Até mais. Tchau, tchau.